Padre Tito Brandsma é um modelo para a paz e o perdão. Mesmo prisioneiro, o místico sempre se conservou sereno, levando a todos a bondade e o amor que ardiam em seu coração. Deixou um legado de luta com força e fidelidade ao Evangelho. Defendeu a liberdade da Igreja Católica, das escolas e da imprensa. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. O beato Padre Tito Brandsma viveu essa verdade revelada nas Sagradas Escrituras e se deixou consumir pelo amor ao Pai Eterno e aos irmãos. Nascido na Holanda, no dia 23 de fevereiro de 1881, recebeu de batismo o nome de Arno Brandsma e logo, ao receber o sacramento da Eucaristia pela primeira vez, sentiu o chamado à vida religiosa. Tito, desde pequeno, ele foi muito frágil, teve uma saúde muito débil, né? Então, era o estilo de vida que pediam os franciscanos naquela época não eram muito, diríamos assim, adequados à saúde de Arno, né? Do padre Tito, que se tornou depois. Então, eles aconselharam ele a buscar os jesuítas, porque era muito interessado nos estudos, mas, na verdade, ele acabou escolhendo os carmelitas. Tinha já um tio muito longe, assim, um pouco, que era frade da Ordem do Carmo, e decidiu entrar para os carmelitas. O interessante é que, desde pequeno, ele sempre teve esse contato com a natureza, com a contemplação, com o silêncio. Essa região onde o Frei Tito nasceu, na Holanda, é muito ligada a essa questão do campo, né? da contemplação mesmo do criado. Então, ele sempre teve esse contato, essa alma contemplativa. E, com certeza, isso influenciou muito para que ele escolhesse o Carmelo. Ele disse que escolheu o Carmelo pela espiritualidade própria do Carmelo, pela vida de oração e, principalmente, ele dizia, pela devoção à Santíssima Virgem Maria. Dedicado em seus afazeres, se tornou um jovem muito inteligente. Guardava especial admiração pelo apóstolo Paulo e demonstrava seu carinho para com sua família, mesmo distante, enquanto estava nos tempos de estudo no seminário. O Frei Tito, ele tinha uma alma muito sensível de poesias, escrevia muitos poemas, apesar de ser um frade jovem muito tímido, né, para leitura e para, diríamos assim, para declamação daquelas coisas que ele mesmo escrevia. Mas era nesse período de formação inicial, diríamos assim, de preparação ao seu caminho ao sacerdócio, ele foi muito ligado à família, né? Eu estava lendo até esses dias que existiam muitas cartas e poemas de amor mesmo que ele escrevia para a família, mesmo estando longe. Então, a distância da família não impediu que o Frei Tito tivesse esse carinho com a família, ele conservou. Infelizmente, todas essas cartas, a maioria delas se perderam, né, por conta de acidentes assim que aconteceram no meio do caminho, mas todos diziam, a família inteira, que ele era muito ligado à família, muito sensível. Isso é muito forte na história do Frei Tito, porque essa sua sensibilidade, seja com a natureza, seja com o criado, com a contemplação, e também esse seu amor, né, à família, fez com que o Frei Tito depois tivesse um futuro muito sensível também aos problemas da humanidade e aos problemas dos outros, né? Isso é muito importante na história da vocação dele. Abraçou a educação e a comunicação como parte importante do seu ministério sacerdotal. Sentia que, através dessas duas áreas de conhecimento, era possível evangelizar e construir uma sociedade melhor. O Frei Tito, ele estudou em Roma, ele veio fazer aqui um estudo na Pontifícia Universidade Gregoriana e, retornando para o seu país, retornando para a Holanda, o Frei Tito começou a trabalhar também na área do jornalismo. Como ele era muito envolvido nessa questão da escrita, né, do texto, ele começou a trabalhar com o jornalismo. Então, esse foi um dos trabalhos, diríamos assim, que levou o Frei Tito a seguir um caminho na sua vida justamente por esse lado, o lado da imprensa, da estampa, né? E isso foi muito importante também, e podemos dizer que foi aquilo que levou à morte, ao martírio do Frei Tito, que depois, né, ali naquele contexto que a Holanda vivia naquele período,
precisou dar a sua palavra como jornalista, também como sacerdote. O Frei Tito trabalhou também como professor, ele foi convidado a ser um dos professores fundadores da Universidade Católica de Nimega, na Holanda. Então, é um nome muito reconhecido já naquele tempo, mas também depois. O nome dele ainda é muito forte naquela universidade. Ali, desde muitos anos, já foi dedicado um centro de espiritualidade, com o nome dele, Centro de Espiritualidade Tito Brandsma. Então, ele foi depois também nomeado reitor magnífico daquela mesma universidade, foi nomeado também para outros diversos cargos dentro do jornalismo e da educação. Então, foram duas áreas que ele trabalhou muito como padre, o jornalismo e a educação, que são áreas muito ligadas à espiritualidade do Carmelo, porque o Carmelo, ele tem essa questão da contemplação e da missão profética, e o Frei Tito viveu isso muito forte, a questão do silêncio interno, da cela interior, mas também do contato com o povo, do silêncio, da escuta, mas também daquela necessidade de anunciar a verdade do Evangelho, a verdade de Jesus Cristo. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Foi guardando essa certeza em seu coração que também em seu ofício como jornalista, Padre Tito nunca quis fugir da verdade e sofreu com as consequências de denunciar os abusos do regime nazista. A partir do momento, né, que a Holanda foi ali invadida por essas tropas alemãs, ele já começou a sofrer essa perseguição. Por quê? O Frei Tito, como eu disse, representava dois órgãos importantíssimos, que é a educação, a escola e a imprensa. Então, diríamos assim, essa invasão ali causada naquele período começou a perseguir principalmente esses órgãos de comunicação e, claramente, como sabemos toda a história do nazismo, né, dessa história bruta, né, que vivemos na humanidade, com certeza pediam que eles colaborassem com, diríamos assim, com a publicação ou com a publicidade, né, nazista naquele período. E Tito Brandsma, sendo um dos diretores da Sociedade dos Jornalistas Católicos ali, tinha esses cargos, esses ofícios à frente desses institutos, certamente ele não foi a favor. Ele dizia que era sempre a favor da verdade. E muito interessante, eu li esses dias uma frase do Frei Tito que dizia que, como a igreja, a imprensa também é um grande púlpito da onde deve ser anunciada a verdade. Por se negar a propagar a ideologia nazista, Padre Tito foi preso e enviado para um campo de concentração. E mesmo em local de tamanha dor, deu um firme testemunho de fé. Então, ele passou por diversos campos, como eu disse, principalmente campos de trabalho, como foi o campo de Dachau, onde ele morreu, né? Mas é interessante perceber que o Beato Tito, ele durante a sua prisão, diríamos assim, mesmo sem compreender porque estava passando por aquela dificuldade, ele conservou diríamos assim, um senso místico em tudo aquilo que estava vivendo, uma conformação ao sofrimento de Cristo. Nós podemos ver isso nos escritos do Frei Tito, principalmente tem um campo de concentração, se não me engano, no Scheveningen, que ele escreveu vários poemas e vários textos espirituais que falam mesmo dessa intimidade dele com Deus. Nós temos um poema muito famoso, um dos mais famosos do Frei Tito, que é justamente que ele escreveu na prisão, quando ele estava diante de uma pequena imagem de Cristo crucificado, que ele tinha levado ali. Então ele escreveu essa oração falando de Jesus como um amigo, pedindo a Jesus que ficasse com ele, porque tudo seria bom se Jesus estivesse com ele. Então ele sempre conseguia ver esse lado, né, da contemplação. E ele dizia, agora eu posso ser um verdadeiro carmelita, tá? Estar na minha cela, meditando na lei do Senhor e rezando também pela humanidade. Com um tão belo exemplo de vida, Padre Tito foi beatificado pelo Papa São João Paulo II em 3 de novembro de 1985. Agora, o Papa Francisco aprovou a canonização deste grande sacerdote, que está prevista para acontecer no ano de 2022. Era um momento muito esperado na nossa ordem, porque realmente é uma figura que precisa ser conhecida por todos. Porque o Frei Tito, neste mundo que estamos vivendo de intolerância, né, de as pessoas que não aceitam as diferenças umas das outras, o Frei Tito, ele traz uma mensagem de aceitação do outro como ele é,
aceitação também de pensamentos diversos, mas sempre em defesa da vida, em defesa da dignidade humana. O Frei Tito, antes de morrer, ele sempre trabalhou muito no campo, mas por causa da sua idade e também da sua saúde frágil, como eu já disse, ele foi levado para a enfermaria, e naquele contexto, diríamos assim, alguém que não poderia trabalhar era alguém inútil. Então ele foi mandado para a enfermaria justamente para que colocassem fim na sua vida, e uma enfermeira foi incumbida então de injetar no Frei Tito essa injeção letal que o levou à morte. E essa enfermeira, que permanece na nossa ordem com um título, com um nome fictício, porque não foi divulgado, não pode ser divulgado o nome dessa mulher, com o nome de Tícia, e o testemunho dela permanece na nossa cúria geral, mas foi um testemunho muito importante na causa de beatificação do Padre Tito, porque ela disse que no momento em que ela estava para injetar aquela injeção letal que matou o Frei Tito, ele entregou a ela um rosário que ele tinha feito com pedacinhos de madeira e disse que ela deveria rezar. E ela disse que não sabia, porque não era católica. E ele disse: basta que você diga as últimas palavras da Ave Maria, né? Rogai por nós pecadores. E aquela mulher disse que naquele momento sentiu mesmo a misericórdia de Deus, se converteu depois, e o testemunho dela certamente ajudou muito, e nos ajuda muito também a compreender a misericórdia do Frei Tito, como nosso Senhor Jesus Cristo, né, no momento da sua morte, que teve compaixão daquela mulher que estava ali tirando a sua vida. E acredito que essa é uma mensagem para todos nós, de tolerância, de diálogo, de verdade na imprensa, principalmente a verdade dos fatos, a verdade do Evangelho, e viver como irmãos. O Frei Tito foi uma pessoa muito mística, mas a mística e a contemplação do Frei Tito, ela transparecia nas suas obras, nas suas ações, né?